E aí, amores, vamos começar então a nossa aula, né, nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre o mito de Medeia, vamos falar sobre o Eurípides, e aí eu quero compartilhar com vocês um slide do PowerPoint, falando sobre esse autor grego. Então, aqui eu trago uma imagem, uma escultura representando Eurípides. Eurípides é 480 e 406 a.C., completa o trio dos grandes tragediógrafos gregos. Então, nós temos Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Eurípides, em vez de celebrar a grandeza trágica dos heróis lendários, ele preferiu retratar paixões humanas. Imbuído de um espírito igualitário e democrático, incluiu em suas peças gente simples do povo e defendeu com ardor as mulheres, os estrangeiros e os escravos, criaturas que os atenienses livres viam como inferiores. Então, vem essa nova novidade para o teatro grego. Ao longo de 50 anos dedicados ao teatro, Eurípides elaborou 92 peças, das quais se preservaram apenas 18. Sua peça mais famosa, Medeia. Aí eu trago para vocês um exemplo de uma publicação de Medeia. Então, perceba que nós temos uma mulher no centro, duas crianças mortas, né? Que Medeia é uma história que vai falar de amor e de loucura. Então, a protagonista dessa tragédia eletrizante é uma princesa estrangeira que ajudou o grego Jasão a encontrar a pele do carneiro mágico capaz de garantir prosperidade e poder a quem possuísse. Que aí é o mito do Velocino de Ouro. Essa aula eu vou deixar para falar do mito do Velocino de Ouro, tá? Para isso, ela recorreu às feitiçarias e cometeu crimes terríveis para ajudar o grande amor da sua vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mito, então, primeiro, do Velocino de Ouro e falar sobre os argonautas antes de entrar na história da Medeia. A história da Medeia, eu vou conversar com vocês na aula que vem, tá? Então, essa aula é para a gente fazer uma introdução desse texto. Então, eu tenho uma imagem aqui de uma representação da Medeia. A Medeia se apaixona pelo Jasão. Ela tinha uma idade mais elevada do que o Jasão. E vamos lá. Então, para falar de Medeia, temos que voltar a Colquida. Colquida é uma cidade-estado que fica o quê? Né? Nos territórios distantes ali da Grécia. Então, o Velocino de Ouro foi um carneiro, aqui, gente, o Velocino de Ouro foi um carneiro alado entregue pelo Zeus, né, o grande deus do Olimpo, para o pai de Medeia, para o Étis. E aí, quando esse carneiro morre, o rei Étis, ele vai pegar, né, a sua penugem e vai colocar ele, vai guardar ele numa floresta. E vai também colocar um dragão que vai ficar vigiando, né, esse velo de ouro, ou velo de ouro, ou velocino de ouro, ou tozão de ouro. Por quê? Quem tem a posse desse velo de ouro possui o quê? Prosperidade e poder para uma vida inteira. Certo? Então, tá aqui. Já em Ouco, na Tessália, reinava-se um rei chamado Esão. O Esão é o pai do Jasão. E o Esão, ele vai ser destronado pelo seu irmão Pélias, tá? Então, o Esão vai entregar o filho Jasão, perdão, gente, aqui, tá? Ainda menino, para ser educado pelo centauro Quirão. Então, aqui o centauro é uma representação de um ser que se mistura animal com ser humano, né? Eles eram responsáveis pela educação intelectual e a educação também militar de muitos príncipes gregos. Então, aqui nós temos a representação aqui de Jasão sendo educados, né? Educado pelo Quirão, por esse centauro, metade homem, metade cavalo.
Quando Jazão completou a maioridade, ele volta à cidade de Iolco para reclamar o trono que legitimamente lhe pertence. Ele quer aquele trono. O tio dele, Pélias, muito astuto, ele condiciona a devolução do trono da cidade para Jazão se o Jazão lhe trouxesse o velocino de ouro. Como Jazão, ele quer ser um rei bom e não quer matar os seus cidadãos, ele resolve então fazer essa viagem para trazer o velocino de ouro para o seu tio. Para fazer essa viagem, ele vai convidar outros guerreiros gregos que eles vão chamar de expedição de argonautas. Então, os argonautas. Está aqui uma representação dessa expedição feita de guerreiros gregos à busca do velocino de ouro. Porém, quando Jazão chega na cidade de Colquida, ele vai conhecer a bela Medeia. Ele conhece ela numa noite de lua cheia, ela está tomando banho nua num lago, os dois estão lá, se encontram, né? E aí vem Eros, o deus do amor, dá aquela flechada, se apaixona. Então a Medeia fica apaixonada por Jazão e Jazão também se apaixona por Medeia. O Jazão conta toda a história para Medeia, que ele precisa voltar para Iolco com o velo de ouro, e Medeia resolve ajudar, então, o seu amor. A Medeia é conhecida como uma princesa feiticeira, como uma bruxa. Ela tem grandes conhecimentos em filtros, né, em magia. Então, ela vai ajudar exatamente o Jazão a combater o dragão. Porque lembra que eu falei para vocês que o velocino de ouro ele é protegido por um dragão? Então, a Medeia vai ajudar o Jazão a conquistar esse velo de ouro. O Jazão conquistando o velo de ouro, o que acontece? Medeia vai ter que fugir. Porque Medeia ajudando Jazão, ela trai o próprio pai, porque aquele velocino de ouro pertencia ao pai, ao Ex. Então, quando a Medeia foge com Jazão, o rei de Colquida pede para o seu filho ir atrás, né, dos traidores. Então, a Medeia, para fugir do seu irmão e do exército do seu irmão, ela vai o quê? Ela vai esquartejar o irmão. Então, ela vai pegar os membros do irmão esquartejado e vai deixar jogado em diversas direções para que os soldados se sentissem perdidos em que direção que estavam indo os traidores. Assim, com a morte trágica do próprio irmão e com a traição que ela faz a seu pai, Medeia foge com Jazão. Olha o mito do amor, né? Como que é, gente? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Ok. Então, chegando, né, a cidade de... É tanta cidade, gente? De Iolco. Isso, de Iolco, né? Jazão chega e entrega para o tio dele, Pélias, o velocino de ouro. Só que Pélias, ele o quê? Ele não entrega o trono para Jazão. E aí a Medeia fica tão brava que resolve o quê? Se vingar do rei Pélias por ele ter traído o seu marido, por ter traído a confiança de Jazão. E aí, né, a vingança é um prato que se come frio, nesse caso quente, por quê? Medeia vai chegar para as filhas de Pélias e vai falar que ela tem como rejuvenescer o rei Pélias, já que ele era um homem muito velho, né? Para isso, elas precisariam cortar o pai, né, cortar os membros do pai, jogar esses membros num caldeirão de bronze, em meio de uma composição mágica que só a Medeia sabia o segredo, e aí ele ia se tornar um homem muito mais jovem. As filhas ficam desconfiadas e a Medeia resolve, então, dar um exemplo. Ela pega, então, para demonstrar, um velho cordeiro, né? Corta aí os membros do cordeiro, coloca no caldeirão de bronze, usa o processo acima descrito, que é a magia, e transforma o velho cordeiro em um novo cordeirinho. As filhas ficam, espantadas. Nossa, ela realmente tem esse poder. Ela pode trazer, rejuvenescer o nosso pai. Vai ser um presente maravilhoso. Então, as filhas vão lá e fazem o quê? Cortam o rei Pélias. Então, elas vão o quê? Elas vão, gente, como que é o nome que usa? Elas vão esquartejar o pai. Em algumas histórias sobre esse mito, eles falam que a Medeia, em vez de pegar um cordeiro para demonstrar o poder da sua magia para as princesas, ela vai pegar o corpo do pai do Jazão, o Ezão, tá?
que já estava morto, então vai cortar aí os membros e vai novamente trazer Esão à vida. Então, alguns mitos falam cordeiro, outros falam do pai de Jazão. Tá? Então, o que acontece? Quando as filhas percebem que elas mataram o pai Pélias, que não vai voltar a viver, muito menos vai voltar a viver jovem, Jazão e Medeia, eles vão ser o quê? Banidos da cidade de Oco. Eles vão ser exilados para a cidade de Corinto. Em Corinto, Jazão e Medeia, eles vão viver felizes durante um bom tempo, né? Vão viver felizes, vão ter 2 filhos, até o momento em que Jazão vai se apaixonar pela princesa Glauce, ou Creusa, né? Varia o nome dela. Filha do rei Creonte, o rei de Corinto. Que, na realidade, Jazão não se apaixona pela princesa, ele se apaixona pelo trono, já que o rei Creonte era um homem muito idoso. Então, Jazão, ele persegue, gente, a ambição dele, ele quer ter poder, ele quer ser rei. Nem que para isso ele tem que trair o grande amor da sua vida, que é Medeia. Porém, Medeia fica enlouquecida, é claro. O que ela fez para o amor, para ter o amor de Jazão? A Medeia traiu o próprio pai, esquartejou seu irmão, né? Mandou as filhas do rei Pélias esquartejar o próprio pai. Então, olha as atrocidades que a Medeia vai fazer para provar o seu amor a Jazão. Para depois, no final de tudo, Jazão querer trair ela com uma princesinha que é 10 anos mais nova do que ela. Aí, é neste momento que vai iniciar a tragédia do Eurípides, que nós vamos comentar essa tragédia, então, na próxima aula, tá? Eu vou encerrar por aqui, vou enviar para vocês o PDF do livro, quem quiser já começar a leitura, fique à vontade, mas na próxima aula eu entro direto nessa história da tragédia de Medeia, nesse momento, então, em que Medeia percebe que está sendo traída pelo grande amor da sua vida, pelo Jazão, e aí vou discorrer sobre o mito de Medeia e o final eletrizante, né, dessa tragédia grega. Aqui uma representação que eu trouxe para vocês das filhas de Pélias, né, colocando o membro do pai nesse caldeirão de bronze. Outra representação de Jazão e de Medeia. Medeia já na mão aqui com o filtro, né? E aqui, essas aqui, eu comento com vocês na próxima aula, que a gente vai continuar falando desse mito de Medeia, o mito que fala de amor e de loucura. Meninos, cuidado. Vocês não sabem o que uma mulher apaixonada e traída pode fazer para se vingar, certo? Beijo, Trupe Harmonia. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.